Então, gente, deu uma interrompida aqui no vídeo, né? E a gente agora vai dar continuidade do que eu estava falando, eu parei bem aqui. Então, vai dar início à resposta imune adaptativa através da apresentação do antígeno através das células dendríticas, tá? E a gente vai falar um pouco então da resposta imune adaptativa, tá? A partir do momento que aqui tem a célula dendrítica, o MHC, que é o receptor que apresenta o fragmento do antígeno, né, para as células T, há uma expansão clonal. O que é isso? Começa a produzir células e mais células para poder responder esse processo, né? Então, vai começar a produção de células T citotóxicas que mata o vírus, as células infectadas por vírus. Vai começar a produção de células T de memória, células T suppressoras, células T helper. Então, assim, vai ocorrer uma expansão clonal, um aumento de produção de células, coisas que na resposta imune inata não existe essa expansão clonal, não existe um aumento da produção, né? Lá eles recrutam células para o local, na inflamação, mas não há um aumento da produção. Então aqui ocorre uma expansão clonal a partir do momento que há uma célula apresentadora de antígenos para células T, tá? Então começa aqui a resposta imune adaptativa. Aquele desenho, então, que eu falei para vocês, tá bem explicado, né? Componentes da resposta imune inato e os componentes da resposta imune adaptativa, células B e células T. O tempo que isso percorre, então tá bem explicadinho, tá? Quando for, então, estudar, se eu for perguntar quais são os componentes da resposta imune inata, vocês respondem aqui ó, pelos slides, tá? E aqui, então, entra a inflamação e a resposta imune adaptativa. Então, linfócitos B, linfócitos T. Gente, aqui, ó, resposta imune adaptativa ou adquirida ou específica, tá? Então, eu posso denominar assim, adquirida, porque a gente adquire ela após o nascimento, ó, desenvolve-se após o nascimento. Ela é específica, por quê? Porque a gente vai responder de uma maneira específica para cada antígeno, para cada patógeno, né? Então, vai ocorrer a produção de anticorpos que vai responder de maneira específica, né? Aqui, deixa eu ver, aqui eu coloquei, possui memória imunológica. O que é isso? Eu, às vezes, se for uma segunda resposta frente a esse antígeno, eu já tenho memória, eu já reconheço, olha, esse daí eu já conheço, essa bactéria já entrou nesse organismo uma vez, então eu começo a trazer células de memória, células que já vai, né, responder esse processo mais rápido, né? Eu falo, não, peraí, eu tenho células que conseguem responder de maneira mais rápida. Aí entra, então, um processo de vacina, né? Por que eu realizo o processo de vacinação? O processo de vacinação vai induzir a produção de anticorpos e quando, então, eu entrar em contato com esse micro-organismo pela segunda vez, eu já vou ter anticorpos que vai me responder de maneira mais rápida, né? Então, por isso que eu tomo as vacinas para determinadas doenças. Então, ó, como eu já falei, possui memória, expansão clonal, ela começa a se multiplicar. Eu mostrei a imagem da expansão clonal, ocorre com a produção, né, síntese de células T, linfócitos T de memória, auxiliares, enfim, né? Então a gente começa a produzir células, coisas que na inata não faz. Então aqui diferencia bem, né? Adquirida, adaptativa, da inata. Então desenvolve após o nascimento. A inata não, a gente já nasce com ela. É específica. Cada anticorpo responde a um antígeno. A inata não, né? Na resposta imune inata natural, ela não é específica. Expansão clonal, há uma multiplicação, né? Produção ali de células T, de anticorpos. Na resposta imune inata não tem essa expansão clonal. Não tem essa multiplicação de células. Possui memória.
Na inata não possui memória. E ela tem uma resposta mais lenta, né? 4 dias aqui, ó, para responder. Já a inata, ela é mais rápida, tá? Então, tudo o que você sabe de uma diferencia da outra. É uma pergunta bem boa ali para a prova, né? Qual que é a diferença da resposta imune inata, da adquirida, adaptativa, tá? E quais são os componentes? Linfócitos T e linfócitos B. Então, aqui, gente, vou falar um pouquinho de cada linfócito, tá? Linfócitos T, um dos linfócitos T chama linfócitos T auxiliar, ou também você vai encontrar eles como linfócito T CD4+, ou linfócitos T helper. Aqueles que estão ali para ajudar, auxiliar, ajudar, né? Qual que é a função dos linfócitos T? Liberação de citocinas. Para quê? Para estimular as demais células do sistema imunológico. Então, ele está ali para liberar citocinas e estimular as outras células, né? Antígeno, APC, células apresentadoras de antígeno, tá? São as células dendríticas através do receptor MHC. Eu, então, vou apresentar esse antígeno que foi processado, vou apresentar o peptídeo, um segmento de DNA e falar, olha, células T tem algo diferente. É a mesma coisa aqui com a vacina. Vamos supor que aqui é uma vacina. Na vacina, a gente tem um segmento de DNA do vírus, da bactéria, enfim, vai ser apresentado para as células T e as células T, então, vai liberar citocinas específicas, tá? Que vão, então, estimular a fagocitose, então vai estimular mais ainda a fagocitose, vai estimular a produção de anticorpos, tá? Vão estimular as células B de memória, a produção de anticorpos, que é realizada pela ativação dos plasmócitos. Então, vai ter liberação de mediadores aqui, de citocinas, proteínas, para estimular ainda mais o processo, né, dessa resposta imune adquirida, né? Então, vamos aqui, linfócitos T helper, vai auxiliar, vai então estimular ainda mais a células realizarem a fagocitose, produção de anticorpos, expansão clonal, aqui, certo? Eu tenho os linfócitos T citotóxicos, ou também conhecido como linfócitos T CD8+, aqui. Citotóxico, célula, tóxico, né? É a mesma coisa que citolítico também, né? Citolítico, quebra. O que é isso, então? Vai ter quebra, né, dessas células infectadas, destrói células infectadas, células tumorais, né, que são células reconhecidas como algo estranho, células defeituosas, né. Então a gente tem a entrada do vírus. O vírus é um parasita intracelular obrigatório, então ele precisa estar dentro da célula para poder sobreviver no nosso organismo. Então, esse linfócito T citotóxico vai destruir essa célula infectada, tá? Então, eu tenho, além de células T auxiliares, ou CD4+, que estimula através de citocinas outras células para realizar fagocitose, né, para a produção de anticorpos, eu tenho T citotóxicos que destrói a célula. Linfócitos T supressores ou reguladores, né, modulam a resposta imunológica através da liberação de citocinas, tá, que inibem as células do sistema imunológico. O que é isso? Esses T supressores e T reguladores, ele vai regular ali através de mediadores inflamatórios, através de citocinas, perdão, ele vai lá, então, inibir essas células TCD4+, TCD8, tá? Que eu falei nos slides anteriores. Por quê? Vai falar, olha, vai com calma, não vai, né, destruir tudo. Vamos falar lá para as células T citotóxicas. Peraí, vamos modular um pouco aqui para você, né, não sair destruindo tudo. Enfim. O que é isso? Então, impede, né, que os leucócitos ataquem a própria célula do organismo. Eles vão, então, modular, eles vão autolimitar esse processo. Esses supressores reguladores vão fazer com que as citocinas que foram liberadas não
né, estimule muito o organismo e o sistema imune acaba atacando as próprias células do organismo. Então, eu tenho os linfócitos T supressores, reguladores, vai regular a resposta ali, fala, olha, não vão atacar muito não, não vão destruir muito não, né? Então, eles vão modular, os T supressores vão modular os linfócitos T auxiliares e modular os linfócitos T citotóxicos. Falar assim, ó, calma, vai com calma. Vamos ver. E eu tenho os linfócitos de memória, né? Esses linfócitos de memória, ele faz com que a resposta frente ao antígeno seja mais rápida e intensa, né? Eu também, então, tenho esses linfócitos que, numa segunda infecção, eles já vão, então, responder mais rapidamente. E os linfócitos B. Então, os linfócitos T tem várias divisões, e agora eu tenho o linfócito B. O linfócito B, gente, ele responde a antígeno extracelulares, então não responde àquelas células que está infectada com o vírus, são antígenos extracelulares. Eles ativam os plasmócitos, tá? O que é os plasmócitos? Eles vão, então, produzir os famosos anticorpos, linfócitos B, associar muito com anticorpos, é eles que vão estimular a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão fazer o quê? Neutralizar o micro-organismo, fagocitar e ativar o sistema complemento aqui, ó. Então, micro-organismo, né? Aí é aqui que entra aqui. Entra os linfócitos B, né? E os linfócitos B vai produzir anticorpo, tá vendo? Os anticorpos é bem assim representado, frente a esse micro-organismo, vai neutralizar ele, vai neutralizar, fazer com que ele não exerça sua ação infectante e fazendo com que ao estímulo da fagocitose, olha, vamos lá, vamos eliminar esse micro-organismo e também vamos estimular o sistema complemento para destruir esse micro-organismo, tá? Então, os anticorpos vai então auxiliar, vai estimular a fagocitose e a ativação do complemento. E esses anticorpos, então, né, são células de memória. E numa segunda resposta, né, eu vou agir de uma maneira mais rápida. Por isso que a gente realiza o processo de vacinação, para a gente produzir os anticorpos, né? Então, na vacina eu vou inserir o antígeno e o meu organismo vai produzir os anticorpos. Os anticorpos são presentes na resposta imune adquirida, adaptativa, né, através dos linfócitos B que produzem esses anticorpos. Ó, deixa eu ver se tem outra imagem. Não, é essa mesmo, tá, gente? Então, os linfócitos B têm a função de produção de anticorpos, tá? Só para, então, não esquecer dessa associação. Gente, lembrando que a resposta imune adaptativa adquirida específica, ela é dividida em dois processos. É resposta imune adquirida humoral e resposta imune adquirida celular, tá? A humoral, ela é mediada pelos linfócitos B, pela produção de anticorpos. Linfócito B, produção de anticorpos. Então, os anticorpos aqui vão reconhecer o antígeno, neutralizar sua capacidade de infectar e eliminar. E a resposta imune adquirida celular é mediada por linfócitos T. Gente, quais são as células da resposta imune adquirida adaptativa? Linfócitos B e linfócitos T. Sempre lembrando. Então, linfócito B está relacionado com a resposta humoral e linfócitos T com a resposta celular. Destruição de micro-organismo que resiste nas células fagocitárias, né? Então ele vai estimular lá as células fagocitárias, ou destruição das células infectadas, né? Para eliminar o reservatório, ou destrói, olha lá, o linfócito T citotóxico, o linfócito T helper, vai então estimular lá a fagocitose, né? Algumas células às vezes fagocitam o micro-organismo, mas não conseguem, então, eliminar. Então, as células auxiliares falam, olha, tem uma bactéria aí, elimina essa bactéria, né? Então, vão estimular mais a fagocitose.